Os temporais já chegaram no Rio Grande do Sul e as rajadas de vento alcançaram 90 km por hora na cidade de São Vicente do Sul, que fica no centro-oeste do estado. Em Chapecó, oeste de Santa Catarina, os ventos chegaram a 95 km por hora. E na região metropolitana de Porto Alegre, diversas pessoas estavam sem energia elétrica na manhã desta sexta-feira. Então vamos chamar o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, para falar da previsão do tempo, e ele ainda vai fazer uma retrospectiva dos grandes eventos climáticos de 2023. Boa tarde, Arthur. Então, primeiro vamos aqui a essa chuva, onde que está a frente fria, depois você mostra para a gente nas imagens de satélite, onde mais ventou forte. Bem-vindo. Obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, avisamos que essa frente fria ia avançar, associada a um cavado, e você que nos acompanha sabe, quando tem cavado, é risco para vendaval, é risco para granizo, como você já bem disse, Chapecó e São Vicente com rajadas aí na casa de 90 km por hora, em São Borja também vendaval, São Luís Gonzaga e também Bento Gonçalves. A tendência é desse vendaval perder intensidade justamente porque no próximo mapa, como vamos ver na imagem de satélite, até pedir para a Aline, isso, obrigado, acontece o seguinte: fortes temporais ainda no Rio Grande do Sul, porém, conforme vai avançando sobre Santa Catarina e Paraná, vai perdendo intensidade. Então, essas rajadas não devem chegar aí no Paraná, porque o que acontece? A frente fria vai perder força, chega aqui no sudeste amanhã, risco de temporal baixo, com rajadas em torno de 40 km por hora. Região central do Brasil, pancadas de chuvas isoladas, também com possibilidade de rajadas de vento, com um tempo mais firme na região do Nordeste. A seguir, vamos ver o acumulado de chuva esperado para o dia de hoje, mais concentrado principalmente lá no Rio Grande do Sul, devido ao avanço da frente fria, com pancadas de chuvas isoladas aí nas demais áreas do Brasil. Olhando para o próximo mapa, vamos ver a tendência de temperatura aí, contemplando sábado, domingo e também o primeiro dia do ano, ou seja, continua com forte calor, principalmente aí no norte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e na região do Nordeste, com máximas em torno aí de 37 e 38 graus. A seguir, vamos ver aí o acumulado de chuva no último dia do ano. Se concentra principalmente, veja só, em Mato Grosso, Goiás e também partes aqui de Minas Gerais, com um volume que deve passar de 60 a 70 milímetros. Região sul com tempo mais firme, como também na faixa leste da região nordeste. Demais áreas aí somando 40 milímetros, contribuindo com a umidade do solo. A seguir, vemos que no primeiro dia do ano, chuva continua na região central do Brasil, em Mato Grosso, Goiás e também em Minas Gerais, com até possibilidade aí de chuvas mais volumosas no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Ou seja, aquela enorme área de instabilidade que a gente viu no Rio Grande do Sul, que provocou a ventania, ela até avança para os outros estados, mas ao avançar para os outros estados vai perdendo força, e aí você, claro, vai ter aí uma temperatura mais amena na faixa leste de São Paulo, chuva, mas não é tempo muito severo, certo? Agora eu queria que você me falasse o que você preparou para a retrospectiva, porque esse ano é um ano cheio de marcos, de eventos climáticos extremos em todo o globo. Vamos começar pelo Brasil, então, né? Exatamente. Então, não tem como outro jeito, né? Começar com as ondas de calor que ocorreram durante esse ano, foram 8, e aí com temperaturas aí que chegaram a 44,8 em Araçuaí, em Minas Gerais, aí, em novembro, ou seja, se faz 45 graus no Saara, que é deserto, aqui chegou muito próximo aí de temperaturas aí de deserto. O mesmo vale para Lagartas, em Goiás, com 44,3, São Romão, em Minas Gerais, Porto Murtinho, também Corumbá, com máximas aí perto de 44, 43 graus e meio. Um calorão que causou aí diversos problemas, aí, principalmente nas lavouras, com estresse térmico, com estresse hídrico e com a temperatura no solo, na região central do Brasil, que chegou próximo a 70 graus, aí, praticamente cozinhando a semente no solo. A seguir, vamos ver a questão que esse calorão associado também à ausência de chuvas produziu aí principalmente focos de incêndio no Pantanal aí em novembro, com mais de 3 mil casos, aí sendo mais de 600% do esperado para o período. E também aí acontece, né? Não tem chuva, temperaturas elevadas, e isso também provocou aí a questão aí da seca histórica na região norte do país, que agora está se recuperando, porém foi uma seca aí que não se via há mais de 40 anos na região norte. Olhando a seguir, temos a situação que, por um lado, em parte das regiões não choveu, no sul choveu muito, e aqui considerando só o período da primavera, temos aí que o acumulado em Passo Fundo chegou aí a 1.312 milímetros, aí contemplando 90 dias, sendo aí que o esperado para o período era 561, ou seja, praticamente aí quase o triplo
do esperado para o período e causando diversos transtornos. O produtor não conseguiu trabalhar no solo, diversas inundações e enchentes, principalmente em Santa Catarina. Então, muitos problemas aí devido ao excesso de chuva. E olhando, né, que teve muita desgraça no Brasil, mas também isso se espalhou por todo o mundo. Eu estava até, inclusive, checando aqui um último dado, né, Arthur, porque a gente viu esse calor extremo e, consequência também, queimadas. Foram muitos os casos aqui no Brasil, mas não foi só aqui, né? A gente até repercutiu no podcast muitos outros fenômenos climáticos intensos. Queria que você falasse um pouco do que você separou aqui para a gente na nossa retrospectiva. Então, separando aqui, já começando principalmente na última metade do ano, quando tivemos aí a ocorrência do El Niño, como trouxemos esse mapa em outra oportunidade, com as águas aquecidas aqui no Pacífico Equatorial, como também as águas aquecidas em todo o globo, que inclusive o nosso amigo Miguel Daúde, sempre preocupado com as questões de tempo e clima, nos procurou aqui para saber mais sobre isso, porque ele ficou preocupado, que perguntou, né, o que vai acontecer daqui para frente? E a gente falou, não vai ser nada bom, tendência de melhora somente em dezembro, e infelizmente a gente acertou a previsão, porque certo. Nem sempre a gente vai trazer, né, notícia boa. E até passando rapidamente em todo o globo, aí, bastante incêndio lá, principalmente na região do Canadá, cerca aí de 9 milhões de hectares foram queimados aí somente no mês de julho, sendo que o esperado para o período é 800 mil hectares por ano. E aí, por um lado, faltou chuva aí na região do Canadá e também dos Estados Unidos, afetando o cinturão de grãos, principalmente o estado do Texas. Mas, em Nova York... Exatamente, em Nova York choveu mais de 200 milímetros em 24 horas, inundou toda a cidade, pegando até os meteorologistas lá de surpresa, afetando em mais de 4 milhões de pessoas. Olhando até para o outro lado do mundo, olhando lá para as ilhas no Japão, mais de 9 milhões de prejuízo devido a 400 milímetros em 24 horas, lavouras de soja, arroz e hortifruti foram impactadas, como também a onda de calor que assolou a Europa, afetando aí principalmente o algodão, que acabou aí favorecendo os preços do algodão aqui no Brasil, contribuindo com o produtor. Mas veja, chegou a regiões ali da China, de Xinjiang, 52,2 graus aí, acabando aí afetando principalmente o algodão, que nessa cidade, ela corresponde a 1/3 da produção nacional de algodão na China. Então, desastres em todo o globo afetando o agronegócio, e a gente está sempre de olho em tudo isso, porque a grande questão é como é que fica daqui para frente, né, Priscila? Exatamente, como é que fica daqui para frente? Você consegue fazer para a gente aí uma prévia rapidinho, porque na segunda-feira tem mais, viu? Tem mais Arthur Miller com projeções para 2024, rapidinho No próximo mapa, vamos ver que essa aqui é a condição de novembro, né, que a gente trouxe aqui porque o Copérnicos ainda não atualizou a situação de dezembro. Então, passando aí o próximo mapa, vimos que foi um ano mais quente, e sim, vai ser o ano mais quente da história, incluindo dezembro, porque no próximo mapa, eu peguei lá na Universidade de Maine, porque como a gente não tem esse dado ainda, mais utiliza a mesma base de dados, aqui nós temos a anomalia de temperatura, e no próximo mapa, nós vamos ver que aqui, né, é o mesmo mapa, só que lá a gente estava vendo uma anomalia, e aqui a gente está vendo a temperatura ela como absoluta. Em termos aí de vida, a média global, aí, quando fica em torno de 15 graus, favorece a questão da vida. Passando já de 17, 18, já começa a complicar. Então, eu chamo a atenção aqui rapidamente que cada linha dessa corresponde a um ano, e essa linha aqui escura corresponde a esse ano, com dezembro aqui estando acima da média de todos os outros períodos que foram medidos. Ou seja, confirmando aí que vai ser o dezembro mais quente da história, juntamente com o ano mais quente também. E aí, olhando o que esperar então de 2024, temos aí, segundo o último relatório do IRI, que sai na metade de dezembro, mostrando aquilo que a gente já vem avisando. A barrinha vermelha aqui significa o período que ocorre o El Niño, então ela vai perdendo força aí na entrada do inverno, com a barrinha cinza, que significa a neutralidade, ganhando força aí para o início aí do inverno. E veja só o que mudou. A barrinha azul, que significa a probabilidade do Laninha voltar, vem ganhando força, e lá para agosto, setembro e outubro, já ficando superior às demais probabilidades, já reforçando aquilo que a gente já vem avisando, que possivelmente no final do próximo ano vamos ter Laninha. Tá certo, então, Arthur, obrigada aqui. Seu tempo acabou para 2023, mas tem muito mais tempo em 2024, tá certo? Te encontro lá. Isso aí, obrigado, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.